Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, essa BIM paralela que está todo mundo falando dela, inclusive, ela foi criada para beneficiar a família Bolsonaro, inclusive os crimes dos filhos do Bolsonaro, do genocida. Porque o que acontece? A BIM paralela, ela interferiu até em processos dos filhos do Bolsonaro, inclusive do senador Flávio Bolsonaro e também daquele Renan. Agora, olha bem, e o relatório da Polícia Federal sobre o esquema ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, conhecida como a BIM paralela, o genocida Bolsonaro do PL, ele relata como a estrutura do órgão foi utilizada para beneficiar os filhos, quer dizer, a família toda, inclusive os filhos do ex-presidente, o genocida. Agora, o documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal embasado na quarta fase da Operação Última Milha, deflagrada nesta quinta-feira. As informações é do site Carta Capital. As investigações apontam que agentes da BIM utilizaram ferramentas israelenses, aquele Miller, para benefício do vereador Carlos Bolsonaro e também do senador Flávio Bolsonaro e do pré-candidato a vereador em Balneário do Camboriú, em Santa Catarina, o Jair Renan Bolsonaro. E todos eles adivinham que partido eles são. Qual é o partido que tem mais bandido no Brasil? É o PL, é o partido da família Bolsonaro. Agora, o esquema ilegal teve como alvo, inclusive, autoridades, ministro, juízes, jornalistas, advogados, parlamentares. Agora, a agência teria organizado um esquema, a BIM teria os funcionários, todos eles engajados na BIM paralela, eles teriam um esquema e o objetivo de obter vantagens políticas por meio da invasão de celulares, computadores e da produção de dossiê contra adversários. O relatório da Polícia Federal destacou que a rede paralela começou a atuar em seu favor depois que o senador Alessandro Vieira, do MDB, ele propôs convocá-lo a prestar depoimento na CPI de convite aberto para investigar a condução da resposta da pandemia da Covid-19 pelo genocida Bolsonaro. Agora, esse é no caso do Carlos Bolsonaro. Inclusive, o relatório da Polícia Federal destacou que essa rede paralela, inclusive, ela atuava em favor de todos eles. Agora, a Polícia Federal pontuaram que em mensagens
apresentada ao longo da investigação, a estrutura paralela mandava marcar o vereador em postagem nas redes sociais, com fake news, que miravam adversários políticos. Agora, sobre o Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, a Polícia Federal identificou um áudio que o então diretor-geral da ABIN, o ex-delegado Alexandre Ramagem, e o atual, que inclusive é atual candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, o então ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o tal de General Heleno, a Polícia Federal registrou ele falando sobre as investigações que envolvia o senador no caso das rachadinhas que ele tinha feito quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, que inclusive aumentou o seu patrimônio. Eles discutiam, segundo o relatório da Polícia Federal, supostas irregularidades que teriam sido cometidas por auditores da Receita Federal. Quer dizer, eles inventaram uma história que os auditores da Receita Federal tinham uma elaboração de um relatório de inteligência fiscal que deu origem, inclusive, ao inquérito contra o filho do genocida, o senador Flávio Bolsonaro. E o documento, inclusive, indica o áudio, esse áudio que, inclusive, a Polícia Federal diz que quem gravou foi o Ramagem. Agora, esse documento tem 1h08 de duração e foi produzido em agosto de 2020. E na gravação, de acordo com o relatório da Polícia Federal, o Ramagem afirmou ser necessário a instauração de procedimento administrativo contra os auditores da Receita Federal, com o objetivo de anular as investigações, bem como retirar alguns auditores de seus respectivos cargos. E inclusive é o caso daquele que estava pedindo até para sair, porque ele estava sendo, inclusive, pressionado pelos advogados do Flávio Bolsonaro. E, além disso, os integrantes dessa tal de ABIN paralela, eles tinham sugerido levantar podres em relação política dos servidores da Receita Federal. O caso envolve um suposto esquema de rachadinha quando o Flávio exercia o mandato dele de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E esse relatório da Polícia Federal mostra também que a estrutura dessa ABIN paralela foi utilizada para produzir provas a favor do tal de Renan. E ele era alvo de um inquérito pelo suposto tráfico de influência. E a investigação posteriores, o que aconteceu? Foram arquivadas.
e a ação teria sido determinada pelo 01, conforme a interlocução dos investigados. Segundo o documento, o relatório, porém, não identifica especificamente quem seria o mandante. A mensagem foi enviada por um integrante da ABIN Paralela, após ele pedir o monitoramento de carros em nome do Renan. Agora, os agentes também realizaram pesquisas envolvendo o inquérito policial instaurado contra o Renan Bolsonaro, possivelmente pedido do então presidente da República, conhecido como inelegível, o Bolsonaro, e escreveu à Procuradoria-Geral da República em relação ao diálogo interceptado pela Polícia Federal. Agora, além de atuar para beneficiar o filho do Bolsonaro, a Polícia Federal havia identificado uma ação da mesma agência ABIN Paralela para atrapalhar as investigações envolvendo o filho do ex-presidente. Com o avanço das investigações policiais, conseguiu encontrar elementos que indicam para a tentativa de livrar o pré-candidato a vereador, o tal de Renan Bolsonaro, a incriminar o seu sócio, o personal trainer Alan Lucena. Quer dizer, ele fez tudo, inclusive, para incriminar o sócio dele e livrar a cara dele. Agora, é engraçado que eu não estou vendo nada, inclusive, da Polícia Federal, inclusive no caso do Flávio Bolsonaro, sobre a rachadinha do Bolsonaro, que da rachadinha, inclusive, saiu um cheque de R$50 mil para a Michele. E eu não vejo nada, inclusive, no relatório da Polícia Federal, dizendo isso. Como também eu não vejo nada sobre a pulseira, isso já o roubo de joia, sobre a pulseira que o tenente-coronel Mauro Cid, ele tinha denunciado à Polícia Federal na sua primeira delação. E tem outra. O Mauro Cid diz que a Michele pegou uma pulseira e sumiu a pulseira. Agora, eu não vejo a Polícia Federal falar nada a respeito dessa pulseira de ouro, toda de ouro, que a Michele sumiu com a pulseira. Agora, onde será que a Michele colocou a pulseira? O que ela fez com essa pulseira? Porque o tenente-coronel Mauro Cid, ele denunciou para a Polícia Federal, inclusive na primeira delação dele. E a Polícia Federal até agora não encontrou também essa pulseira. Agora, a primeira-dama, a tal, a ex-primeira-dama, a tal de Michele Bolsonaro, não foi só com a pulseira que ela sumiu, porque a pulseira está na relação de joias que foram roubadas pelo
Bolsonaro, porque o Bolsonaro é ladrão. Agora, se a Michele também surrupiou essa pulseira, ela tem que dizer onde está a pulseira ou para quem ela vendeu a pulseira. Agora, essa pulseira tem que aparecer. Porque até agora a Polícia Federal não falou nada. Agora, a Polícia Federal tem que investigar para ver aonde foi que a Michele Bolsonaro colocou a pulseira. Porque o tenente-coronel Mauro Cid já delatou a Michele. E até agora a polícia não encontrou a tal de pulseira de ouro. Que parece que, inclusive, cravejada de diamante. Que vale uma fortuna. Agora, onde foi que a Michele colocou essa pulseira? Agora, a BIM Paralela também encobriu e fez tudo. Caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, para acabar com o processo. E eles conseguiram fazer isso. Aí o que acontece? Todos eles ficam numa boa. Agora eu vou falar o seguinte, e se fosse um trabalhador, um operário? Será que a BIM Paralela fazia todo esse trabalho de sacanear as pessoas para livrar a cara dos bolsonaristas? Da família Bolsonaro? Que só tem bandido. Só tem bandido. Agora o mais novo vai sair candidato a vereador lá em Santa Catarina, lá na praia de Camboriú. Ele vai sair candidato. Agora, será que a população não tem um pingo de vergonha na cara e vai eleger esse bandido? Porque a família só tem bandido. E eles, como eles não produzem nada, eles não trabalham, são todos vagabundos. Porque o Bolsonaro, inclusive, nunca trabalhou na vida. Ele nunca produziu nada de útil na vida. E nem os filhos deles. Mas todos eles entraram na política para ser parasita do Estado. Agora tem um que já vai começar. É o mais novo, vai começar como vereador. Agora a população tem que ficar esperta com isso. Não tem que votar nesses canalhas todos. Porque são tudo parasitas da sociedade. Nem qualificação profissional tem. Não querem saber de estudar, não querem saber de trabalhar, não querem saber de fazer nada. Só ser parasita do Estado. Porque como político, eles não fazem nada de útil. Não faz nenhuma lei. Por exemplo, o Bolsonaro ficou quase 30 anos. Para ser mais preciso, 28 anos. Quer dizer, quase 30, como deputado federal. Não fez um projeto que beneficiasse a população que pagava o salário dele. Porque quem paga o salário desses parasitas todos, inclusive Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o inelegível Bolsonaro e agora também a tal de Michele Bolsonaro,
que ganha 40 mil reais do PL, Partido dos Bandidos, do dinheiro público, dinheiro da população, um pessoal que nunca produziu um pé de feijão, nunca produziu absolutamente nada de útil, porque eles não fazem nada. Agora, o mais novo vai sair candidato a vereador em Camboriú. E numa declaração do Bolsonaro, diz que o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e também a Michele vão sair candidatos a senador. Inclusive já escolheram o estado. Agora, eu acho que deveria ter uma lei que, no mínimo, o cara tinha que ter, no mínimo, 5 anos. 5 anos morando na localidade para ele poder sair candidato pela localidade, pelo estado, pela cidade, pelo município, entendeu? Deveria se colocar isso na lei, porque o que acontece, os caras são de determinado lugar, que nem o caso de São Paulo. Elegeu um cara, entendeu? Que ele não, um carioca que nunca tinha vindo em São Paulo. Ele não sabia nem aonde era o Palácio do Governo, ele achava que era na Moca. A Praça da Sé, ele achava que era no Carandiru. Porque ouviu falar da casa de detenção, achava que a Praça da Sé era lá. Esse é o governador de São Paulo. Agora, eu acho, na minha forma de pensar, eu acho que a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho de investigação. Mas na Polícia Federal também tem muitos bolsonaristas. Tem muitos bolsonaristas. Um exemplo. Por que a Polícia Federal não investigou aquele policial que, inclusive, tem até o nome dele, que ele foi denunciado aí, que ele fazia parte da ABIN. Quando prenderam o Lula, um policial federal que deveria ser ligado à ABIN, porque na ABIN tinha tecnologia para falar com o piloto do avião, e ele falou para o piloto do avião, isso todo mundo ouviu, tem um áudio disso, que era para jogar o Lula lá de cima do avião para baixo. Agora eu não estou vendo ninguém falar disso. Quer dizer, o policial atenta com a vida de uma pessoa e não acontece nada, e ele é um policial federal, que também faz parte da ABIN, essa tal de ABIN paralela. Quer dizer, eles cometem crimes e fica por isso mesmo. Eu não vi a Polícia Federal investigar ninguém que tinha ameaçado jogar o presidente Lula, no dia que ele foi preso, que ele fez a viagem para Curitiba, jogar o presidente do avião para baixo. Isso tem o áudio. E isso foi um policial da Polícia Federal, que por tudo indica, ele era da ABIN, porque a ABIN tinha condições e tecnologia para mandar o áudio para o piloto do avião da Polícia Federal. E não acontece nada. A Polícia Federal não investiga isso. Isso tá que nem a pulseira que o tenente-coronel Mauro Cid denunciou
na Polícia Federal. Porque o tenente-coronel Mauro Cid, na primeira delação dele, ele falou que a Michele Bolsonaro, ela tinha pego uma pulseira e aquela pulseira tinha sumido. Agora, onde a Michele enfiou a pulseira? Ou ela não vai ser obrigada a devolver a pulseira de ouro toda cravejada em diamante? Isso quem falou foi o tenente-coronel Mauro Cid, na delação dele. Agora, eu não vi a Polícia Federal investigar a Michele Bolsonaro. Ninguém fala nada. E ela está numa boa. Parece uma princesa. E diz que agora vai sair candidata a senadora. Não tem escolaridade. Não tem qualificação. Nunca fez nada produtivo na vida. E tem outra, esse negócio, sabe, nem vou falar, viu? Nem vou falar porque é complicado. Agora, a Polícia Federal tem que investigar aonde está a pulseira que a Michele pegou. Quem falou isso foi o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, ela tem que falar onde está a pulseira. Para quem ela vendeu, quem é o intrujão. Agora, é o fim da picada, porque esses bolsonaristas todos, eles cometem crime pra carambas. E não acontece nada. Veja bem, na Bolívia teve uma tentativa de golpe e no mesmo dia prenderam o general lá e outros militares que participaram do golpe. Aqui no Brasil, o Bolsonaro está fazendo pouco da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, e tem outra. Sai, inclusive, faz comício, faz ato político, metendo o pau no Supremo Tribunal Federal. Ele e os comparsa dele, que faz parte da quadrilha dele, porque o Bolsonaro tem uma quadrilha grande. São quadrilha de ladrões, porque o Bolsonaro meteu a mão e a Polícia Federal provou que ele é ladrão. Agora, esses ladrões que estavam querendo ficar no poder, imagina se esse idiota tivesse ganho as eleições, como que nós iríamos ficar? Como que o Brasil ia ficar? Como que a população pobre iria ficar? O Brasil ficaria pior do que está a Argentina. Agora, tem que se tomar providência, inclusive no caso da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Ela tem que devolver a pulseira que ela roubou. E quem falou isso foi o tenente-coronel Mauro Cid na Polícia Federal. Agora, esses bolsonaristas organizam tudo, inclusive aquele ato de terror no dia 8 de janeiro. Fizeram aquele ato de terror e detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, simplesmente para dar um golpe de Estado. Porque o objetivo maior não era só o golpe de Estado, era a implantação de uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais. Sabe por quê? Porque nós já tivemos, nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil
nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe de todo jeito na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.